As primeiras transações comerciais de que se tem notícia foram as trocas de mercadorias. Preocupado com os bens que poderia acumular, o homem começou a trocar o excedente do que produzia por mercadorias que lhe fossem mais convenientes. As primeiras moedas surgiram no século VII a.C. na Turquia. Eram feitas geralmente de metal que substituíam as mercadorias e iam organizar a comercialização de produtos. Durante muito tempo possuíram um valor real que dependia, portanto, do material de que eram feitas, ao contrário do que acontece hoje, quando as moedas têm valor nominal. Na Idade Média surgiu o costume de se guardar os valores com ourives, pessoa que negociava objetos de ouro e prata, e como garantia ficava-se com um recibo, que com o tempo acabou sendo usado para efetuar pagamentos, dando origem ao papel moeda. Ficava assim instituída a figura do banco. Porcentagem, já sabe o símbolo, né, pessoal? O símbolo da porcentagem relaciona a organiza a 100, ou seja, uma divisão por 100. Então, a cada 100 pessoas consultadas, 25 gostam de política, 25%, 25% gostam de política. A representação de pode pôr em forma de quê? Inflação, 25%, decimal, ou porcentagem ou percentual. É a mesma representação de uma mesma situação. Em geral, toma-se a unidade 1 como um todo, que representa um 100% de um dado evento. Inflação, o decimal desse todo, percentual, isso. Então, pessoal, quando você fala o todo, o número decimal representa um inteiro. 50% seria 0,5, né? Aqui, 0,01 é 1%, 0,7 é 70%, né? 0,03 é 3%, 0,92 é 92%. Então, você tem a representação dos decimais, que é a base fundamental, referente à questão do número percentual ou percentual. Vamos determinar percentuais valores abaixo. Então, quer saber 20% de 60, né? Então, o que é 20%? 20 sobre 100. Se quiser transformar direto, pode, né? Tem 20% sobre 100, 0,2, e você vai multiplicar pelo valor que você quer descobrir, que é 60. Ou você faz a aplicação da fração, ou do número decimal que dá no meio. Se eu fizer 20 vezes 60, vai dar 1.200. Aí você tem lá embaixo dos 61, 100 dá 100. Você divide de cima por baixo, pensando os dois zeros. Então, quanto tempo representa 20% de 60? 2. 20 é 80% de quanto? Né? Então, você sabe que 80% do valor é 80 sobre quem? 100, e um certo valor que eu não sei quem é. Qual é? X. Mas eu sei que o resultado tem que ser igual a quanto? 20. Esse 100, ele está dividindo a parte de baixo. Eu faço o quê? Multiplicar o 20. A interação inversa. Vou falar 80x. 20 vezes 100, 12. Aí o 80 está multiplicando, passa a dividir 2.000 dividido por 80, você pode fazer um exemplo que for mais fácil a conta, divide 200 por 8, fazendo a divisão de 200 por 8 vai dar 25. 12 é quantos por cento de 30? Tá? Então nós vamos ver aqui o 12 em relação à porcentagem. Então a gente não sabe a porcentagem que é. Então, por cento, um certo valor, né? 30, 31 aí. O resultado tem que ser igual a 2. Então a gente quer saber a porcentagem desse valor que representa cada 2. Então, a gente não sabe o que é x. X é o quê? 100 vezes 30 igual a 2. O 100 está repetindo, passa multiplicando. Vai ficar 30x em cima. E o 100 está na parte de baixo, passa multiplicando tempo. 200. O 30 está multiplicando, passa 1.200 por 30. Você está se utilizando de forma mais fácil. Fica 120 por 3. X é igual a quanto? Claro, então isso representa quantos por cento? 40%. Pessoal, ficou dúvida? Alguma pergunta disso aí? Vocês entenderam quando está perguntando alguma coisa de uma porcentagem? Não precisa fazer, a gente fez para virar assim. Tranquilo, né? Então a regra é essa, pessoal. Sempre pegar o valor da porcentagem. Se quiser transformar em decimal, pode. Por exemplo, poderia fazer que conta aqui nesse primeiro? Tem que fazer 28%. 0,2 ou 60. Pode fazer assim direto. Tudo bem? Ou fração, você decide. Você achar melhor. Tá? Tem alguma pergunta? Isso daí, ó. Com dúvida? Então vamos lá.
Aplicações no dia a dia de aumentos. O valor final é o capital. Geralmente a gente agrega a porcentagem do valor monetário, né? 1 mais a taxa. Então, se a gente está usando aumentos, a gente vai somar com a taxa o valor 1 e multiplicar pelo capital. Por exemplo, acréscimo de 70% sobre x. Então, é 1 mais 1,7, que é 70% desse valor, vezes x. Então, dá 1,7 vezes x. 8% sobre x. 1 mais 0,08 vezes x, que representa 1,08 vezes x. Ágio de 420% sobre x. Então, 420 sobre 100 é 4,2. 1 mais 4,2 é 5,2 vezes x. Aumento de 130% sobre x. 130 sobre 100 é 1,3 mais 1 vai dar 2,3 vezes x. Então, toda vez que a gente tiver um aumento, a gente vai sempre somar a taxa de 100% do valor do capital, mais o percentual que você está agregando o valor. E desconto, no meio de você somar, você vai subtrair. Aí você tem aqui 1 menos a taxa de desconto. Desconto de 15% sobre x. Então, você pegar 1 menos 0,15 e dá 0,85 vezes x. 60% de mesário de x sobre x. 1 menos 0,6 x é igual a 0,4 vezes x. Abatimento de 5% sobre x. 1 menos 0,05 x, então vai ficar 0,95x. Desvalorização de 7% sobre x. 1 menos 0,07 dá 0,93 x. E o desconto de 11% sobre x é 1 menos 0,11 vezes x, que dá 0,89x. Então, pessoal, todo momento que você desconto que muda no taxa de aumento. Tem que ser decisão mais, menos. E a diferença da taxa de 100% entre o desconto que você está tendo e o capital que você tem. Exemplo, o salário de R$ 540 aumentou 8%. Então, nós vamos fazer o quê? O valor final do salário dele vai ser igual. Quanto que ele tem de salário atual? 540. Ele aumentou 8%. 8% é 0,08. Só divide 1%. Aí, se você somar 1 mais 0,08, dá 1,08. Multiplicando esse valor, o valor final do salário da pessoa é R$ 1.523,20. Agora, com 25% de desconto, a blusa custava R$ 82 aqui. Então, a gente vai colocar um desconto, então a gente tem que ser um sinal de mais, um sinal de menos. Então, tá. 82 menos o desconto, que é com 25%. Então, 0,25 decimal. O valor final do produto vai ser igual a R$ 82, aí você faz a diferença de 1,25. Então, 25 para 0,55 decimal. O valor final, a multiplicação de dois valores, que tem 2,55 para R$ 5,50. A aposentadoria de R$ 700 teve 15% de aumento. Então, vamos lá. O valor final do aumento é R$ 700, mais a taxa de aumento que você recebeu, 0,15. Então, o novo valor da aposentadoria vai ser o valor final, 700 vezes 1,15. Essa multiplicação, nós vamos achar o novo salário para o aumento. No caso aqui vai dar 0,700 vezes 0,1,15, aliás, né? Eu vou ter o resultado então de R$ 805,01. Esse é o valor final que você teve. Para saber quanto teve de aumento monetário, é só fazer a diferença entre o salário que tinha antes e o salário que você tem após o aumento. Agora a gente tem um desconto de 25%, o valor de R$ 30 dessa moça. Então, o valor final é ser igual a 1 menos 0,25. Fazendo a subtração de parênteses, nós vamos obter um valor de 0,55. Multiplicando 30 vezes 0,55, nós vamos obter R$ 22,50. Conta de luz, R$ 40 aumentou 6%. Vamos lá, o valor final é igual a 40
1 mais 0,06. O valor final da conta vai ser igual a 40 vezes 1,06. O valor final, essa situação de 40 vezes 1,06, vai passar a custar R$ 42,40. Agora, com 25% de desconto específico, o valor final é igual a 125. Agora, desconto também menos 0,25. O valor final é igual a 125 vezes 0,55. O valor final será igual a R$ 93,75. Então, essa situação que nós temos, pessoal, em relação ao aumento de desconto. Só tomar cuidado com o aumento de descontos sucessivos, porque eles têm que calcular em cima do valor, em cima do valor inicial. Então, ele fala assim, quando temos mais de uma taxa de aumento de desconto, tá, no mesmo valor, para saber a taxa real, devemos multiplicar os aumentos de descontos. Então, por exemplo, uma mercadoria sofreu 2 aumentos sucessivos, 20% em janeiro e outro, 30% em fevereiro. Aí pergunta aí para a gente o aumento de diferença do IBM. Então, pessoal, nesse caso, a gente tem 2 aumentos em sequência, a gente não tem um aumento só. Então, não é para você somar as taxas, porque o valor não tem nada a ver com o valor final, o valor inicial. Então, nesse caso, a gente só quer saber a taxa de aumento, vou colocar a taxa aqui. Então, se for aumento, é 1 mais, o primeiro aumento foi 20%, pode ser ainda 2, e o segundo aumento foi de 30%, que é 0,3. Aí você vai ter a taxa de 1,2 vezes 1,3. Multiplicando esses 2 valores, nós vamos ter um valor de 1,56. E porcentagem, isso representa 156%. Vamos lá, 100% é o total do valor. E a cresceu quanto? 56%. Então a taxa de aumento é 56% da diferença. 56% para quanto? 100%. Sabe a taxa de aumento aí. Investe uma mercadoria sofreu 2 descontos sucessivos de 14% para que ela volte ao seu preço inicial e ela sofreu uma crescimento. Então, aqui no caso, nós vamos pôr 2 taxas de desconto. Foi de 14%, 14% de decimal é 0,14. Aí nós vamos obter o valor da subtração de 1 menos 0,14, é 0,86. Multiplicando esses 2 valores, 0,86, nós vamos obter 0,73,86. Isso em porcentagem, 73,86%. Nós vamos voltar 2 partes para a direita. Então, o que falta para 100%, eu vou voltar para o valor. Faz 100 menos 100%. 73,56. Quer saber quanto falta para voltar para o preço anterior. Vou mandar para o aqui, eu já fiz o assunto, vai dar 26,74%. Então, um contexto. É frequente o uso de expressões que refletem acréscimos ou reduções em preços, números ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades. Então, pessoal, a palavra porcentagem tem o quê? Divisão por 100. Você vai pegar um inteiro e dividir em 100 partes, ou você pode acrescer, ou você pode tirar um certo valor inteiro. Então, ele fala assim, por exemplo, no dia a dia, né? A gasolina teve um aumento de 15%. Significa que cada 100 reais houve um acréscimo de 15 reais. 100 partes, 15 partes. O cliente recebeu um desconto de 10% de todas as mercadorias. Isso significa que em cada 100 reais foi dado um desconto de 10 reais. Os jogadores que jogam no Brasil, 90% são craques. Significa que em cada 100 jogadores que jogam no cliente, 90 são craques. Então, no Brasil, ele falou aqui, mas aqui ele colocou em tudo, qual que tem a ver com o contexto aí, vai ser a porcentagem em relação a 100 jogadores. Tá? E aí, pessoal, nós vamos para a parte de cálculo aí, a gente tem que lembrar umas coisas básicas, né, sobre números racionais. Né? Então, a palavra porcentagem, o ciclo da porcentagem, sabe, é 2 vezes transversal, né?
E porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um determinado valor. E aí, a palavra porcentagem, que é o que ele fez aqui, você divisão por 100. Isso significa isso. Representação de porcentagem. Percentual, porcentagem. A palavra porcentagem pode estar distinguindo, percentual está certo em duas maneiras, tá? A forma fracionária, isso é dividir por 100. E a decimal é o resultado da divisão do número de cima pelo número de baixo. Por exemplo, a gente tem 25%. O que é 25%? 25 sobre 100. E dá quanto decimal? 0,25. Então, a gente pode representar na forma percentual, na forma fracionária ou na forma decimal. Para fazer cálculo, pessoal, a gente precisa transformar geralmente na forma fracionária e mais na forma decimal. Os cálculos com as fórmulas que eu vou aprender. Aqui tem uma tabela, né, com a primeira representação, e aí a gente pode completar a tabela. Então, a fração decimal que a gente tem aqui seria 20 sobre 100. A reduzida seria simplificar essa fração. Dá para simplificar com 0,2, né? Então vai dar quanto? E o dividido por 5 é quanto? 0,2. Então a gente representou aqui três formas de situação do 20%. Tá? Agora aqui, 15%. E o número percentual fica 15 sobre 100. Significante fica 3 sobre 20, que é 0,15, então 3 por 20. 8%, né? 8 sobre 100. Aí dá para simplificar aqui. 4 direto, né? Então vai ficar 2. 25, se você dividir 2 sobre 25, dá quanto? 0,08. 40% de forma fração com base da parte do 100, 40 sobre 100. Simplificando para 2 quintos, 2 por 5, 0,4%. Como calcular uma porcentagem? Existem diferentes formas de calcular porcentagem. Entre elas, a regra de 3, pode fazer cálculo de inflação, cálculo decimal ou cálculo mental. Utilizando a regra de 3, voltar a proporção da tabela utilizando a fração do 5%, né, 5%, e aí deu esse exemplo que a gente resolveu agora usando a regra de 3. Se eu comprei uma ação de um clube por R$250 e a revendi por R$300, qual foi a taxa percentual de lucro obtido? Então, pessoal, nesse caso aqui, a gente tem valor monetário, com dinheiro, deixar um pouco de tempo, tá? E aí, quanto que ele comprou a ação? 250. Que representa quantos por cento da ação? 100%. Então, a gente monta aqui uma relação aqui do valor aplicado no dinheiro e a porcentagem que representa. Aí ele falou que quando ele revendeu com o valor de quanto? 300. E aí eu quero descobrir a porcentagem que eu tenho em cima dessa regra. E aí você sabe quando você tem duas razões, uma igualdade entre elas, significa uma proporção. Né? E aí a gente vai ter uma proporção aqui. Se você quiser, você pode montar com 300 ou com acréscimo de ação. Se for com 250, 300 quanto que ganhou de R$50, que é um suporte do valor. Aí a gente vai fazer o que? A multiplicação por isso. Então, a gente vai saber que a gente vai ter que fazer o seguinte: multiplicar em isso, então a gente vai fazer a regra de proporção. Vamos fazer a conta aqui, vai ficar 250 x, então vai dizer x igual. E 300 é 100, é só fazer para 2 zeros com 300. Tá bom. Fica bem. O 250 está multiplicando fácil. A dividir, aí nós vamos dividir 30.000 por 250. Para como ficar mais fácil, pode pensar aqui por 10 aqui, né? 3.000 dividido por quanto? Por 25. Tá? Então, a gente, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar aqui x igual a 1,2,20. Pessoal, 100% do decimal é um inteiro, né? Então, quanto que ele teve de acréscimo em relação ao que ele tinha antes? 0,2. 0,2 é quantos por cento? 20%. Lembrando que 1 inteiro é 100%, 0,2 representa quantos por cento? 20%. A gente encontrou, quando ele veio a revelação, 1,2. Pessoal que está na sala aí, tem dúvida disso aí? Ou todo mundo tranquilo? Porque depois eu corto essa parte. Entendeu? Vai dar 1,20. Tá?
vai dar 1,20, né? Sobe aqui 25, sobra 5, 2, tá certo? Não, desculpa, 120. Então vou fazer, clicar 120, aí vai dar 100 para 120, dá 20%. Vou fazer. Na verdade, eu monto aqui. Então aqui, pessoal, não tem uma vírgula aqui, ó. Só 100 para 20%, tá? Eu faço também. Pessoal, agora vamos fazer o seguinte, né? Outro cálculo que a gente tem aqui, agora a gente vai calcular com a regra de 3. O mais comum é usar esse método que eu vou explicar agora, que seja cálculo direto. Tá? Então, nós vamos fazer agora a questão número 2, né? Vamos ler aqui o que fala para a gente de informação. E depois a gente já coloca o cálculo passo a passo. Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, comprou 75 faltas, transformando em 28% das faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? Então, pessoal, 8%. 8% vai transformar em quê? Fracionário. O que é esse fracionário? Isso aí. Tá? E aí, se você dividir 8 por 100 aí, você pode dar o valor em decimal também, que é quanto? 0,08. Só colocar duas casas para aqui, esquerda dele. Se eu quero saber o valor sobre o total, aqui você pega a porcentagem que você tem, pode ser ou em fração em decimal e multiplicar pelo valor que você tem. No caso aí, a gente quer saber em cima de quantas formas que dá. 75, então eu vou fazer 0,08 vezes 30. Aí nós vamos multiplicar esses valores, e aí se você multiplicar esses valores, você vai encontrar 6. Então o cara, os 75 faltas que ele cobrou, quantos gols ele cobrou? 6. Alguma dúvida? Entendeu? Então vamos lá para a próxima. Ao comprar um produto numa loja virtual, ou loja física, você encontra uma promoção de 10%. Supor que esse produto seja uma calça jeans, com valor de R$250. Qual é o preço após o desconto do tipo? Então, pessoal, aqui primeiro tem 10% de 10% de 250. Então, o que a gente sabe? 10% é 10 o quê? Certo? Agora a gente faz o quê? Você pode fazer um em decimal de fração, que faz, tá? 10%, se você tem 10%, é 0,9. Né? E aí você vai fazer agora o cálculo em cima do total. Então a gente vai fazer 0,1 vezes 0,1 vezes 250. Vai dar 25, só que colocar uma cálculo decimal. Só que ele quer saber o preço novo após o desconto. Né? Então ele vai fazer de conta agora bastante. 250, 7 desconto, ponto aqui, subtração. Então, 5. Aí você vai fazer a subtração, empresta 1, 5 para 10. 5, 4 vezes 2. E aí vai dar conta aí para a gente de valor final do produto. 225 reais. Tá? Pessoal, na sala, dúvida? Você pode escolher, tá? Fração decimal, fração você faz 10 vezes 50%, não interessa, tá? Você escolhe o jeito que você achar melhor. Pergunta? Não, vamos para a parte final então aqui, a gente vai bem sucessivo. Aqui, pessoal, a gente tem uma situação de utilizar o cálculo mental. Então, a gente tem aí o governo informa que a conta de luz terá um acréscimo reajuste caso a conta de luz do morador seja de R$120 mensais, né? Quanto será o aumento total na conta de luz para esse morador se a porcentagem for dele? Então, ele quer que você treine, né, cada porcentagem o aumento que vai ter. Então, quando a gente faz o cálculo, né, 10%, 10 sobre 100, é 0,1. Então, se você for fazer 0,1 vezes 5, você coloca quantas casas? Esse mais uma casa para a esquerda. Então, o aumento vai ser de quanto na situação nossa? Então, 0,1 10% vezes 120 vai dar conta aí para a gente. R$12. É só colocar uma casa para a esquerda. Tem que ter um preço. O aumento é 12, então qual é o valor da conta? Se ele feira de consumo. Sempre R$32. Tá? No B, 30%. Você faz 3 vezes 120.
vai dar quanto? 360. Só uma casa em relação à casa principal, que é um 300% vai dar quanto? 6. Então, no dia a dia, você está sendo calculador, você está próximo de fazer um cálculo aproximado do que você está trabalhando em cima do porcentagem. O item C, ele deu já 5% para a gente. E aí, pessoal, 5% de aumento. Então, a gente faz 5%. O que é 5% do item? 5% é 5 sobre 100, só você tem que lembrar isso, né? É 0,04. 0,05. Então, duas taxas. Então, se você fizer 5 vezes 520, você vai ter que valor para 600. Você desloca duas casas decimais que você tem aqui, ó. Se você tirar de 600 duas casas decimais, vai dar quanto? 45%. Né? Então, a gente sabe que 45%, 45% dá 0,45, vezes o valor da ponta, que é de 120. Então, se você quiser usar uma aproximação de 50% de códigos, com 45%, e aí você encontra o valor de 54. Então, com os valores você consegue encontrar, fazer cálculo então. Então, com os valores que a gente Agora vem uma parte muito importante, que é a aplicação de aumentos. Né? Para calcular o valor do aumento, podemos diretamente aplicar o valor mais a taxa decimal do percentual do aumento. Então, o valor final do produto, ou do item que você está calculando, é o valor que ele tem, mais a taxa de aumento. Agora, em relação ao resultado que for se aproximar do valor do você ainda assim vai saber quanto aumentou o dependente. O valor final menos o valor inicial. Então, você tem o valor final que tem um aumento já inserido, você pega o valor que ele ficou, menos o valor anterior. Você tem um aumento do peso do produto. Exemplo. Então, vamos fazer esse exemplo de aplicação. Aí ele tem uma situação que ele fala o seguinte para a gente. Uma mercadoria custava R$450, mas sofreu um reajuste de 5%. De acordo com a inflação do período, qual o seu preço atual? Então, a gente pensar que o valor final, vamos colocar uma sigla PN, PF, aliás, aqui, vai ser sempre o quê? A gente, o valor do produto, né? Vamos colocar aqui o custo ou uma linha para identificar esse valor, tá? O valor dele, você vê. E aí você lembra que você sempre tem o valor inteiro dele de 100%, mais a taxa que a gente vai somar aqui para descobrir o valor. Pessoal, 15% decimal, a ideia aqui deve, né? Isso de 100, tá quanto? 0,15. Então, para a gente montar agora, passando o valor do produto, o valor final, o que a gente faz? O valor do produto que é 450 vezes 1 mais a taxa que a gente tem, que é 0,15. É aumento de duração. O valor final vai ser igual a 450, aí você soma entre parênteses 1,15. Aí só multiplicar esses dois valores, fazendo a multiplicação de 450 por 1,15, terá R$17,50. Então, esse é o valor que a gente tem de produto, né, após o aumento de quantos por cento? 15%. Só da sala uma dúvida? Não? Vamos para o próximo piano. Então, auxílio quer tanto comprar o carro, guarda até as moedas. Televisão, são tantos comerciais falando da redução do IPI, que é um imposto sobre o produto industrializado. Temos todos os dias clientes se animam a comprar o carro. Durante o ano de economias, auxílio pensa em uma situação difícil, já que as concessionárias estão mais interessantes desconto do IPI, que era 18%. Ele havia juntado R$21 mil, mas esse dinheiro não será suficiente para comprar o carro. Calcule quanto dinheiro a mais auxílio será para comprar o carro. Então, a gente vai fazer o quê? O valor do que ele tem disponível, né? Vamos ver o valor final aí. E o valor final do produto, a gente tem que considerar o valor que ele tem em mãos, né? Que é quanto que ele tem disponível. O valor final vai ser 21 mil que ele tem. Vezes, aí tem que saber que
que esse 18% do IPI não está dando mais desconto, então ele voltar para o valor do produto do carro. Então, a gente tem um acréscimo no valor do carro, mais 0,18% decimal. Agora você soma esse valor, vai ficar 21 mil, tá? 1 mais 0,18 vai dar 1,18. Agora a gente vai multiplicar esses dois valores, tá? Então, o valor do carro agora está sendo sem desconto do IPI, R$ 24.780. Esse é o novo valor do carro sem desconto do IPI. E aí você tem que aumentar mais um pouco em relação ao que ele tinha. Pessoal, nós vamos agora para a aplicação do dia a dia de descontos. Tá? Para calcular o valor é parecido, só que tem que usar o sinal de mais e usar o sinal de menos ainda. A taxa em 100%. Temos que tirar essa taxa e multiplicar pelo valor do produto. E o valor final, você pega o valor inicial do produto menos o valor final. Você tem que ver qual foi o desconto dado, então esse foi o maior valor menos o menor valor. Exemplo, uma loja de eletrodomésticos está oferecendo desconto de 14%. Feitas para a vista. Qual o valor de uma geladeira? R$ 1.200. Na promoção oferecida. Vamos lá, o valor final vai ser o valor do produto. R$ 1.200 vezes 1 menos o desconto do vendedor. Tá, 2% que é quanto desse valor? 0,14. Pode transformar direto, só colocar 2,5%. Primeiro faz a subtração de parênteses, vai ficar 1.200. 1 menos 0,14 dá 0,96. Multiplicando esses dois valores, o valor final vai ser 1.200 menos 0,96. R$ 1.032 e 0 centavos. Esse é o valor final do produto com desconto. Esse vai ser o valor pago com o desconto. Não tem desconto aí, aqui em relação a 14%. Ana quer comprar uma nova televisão para assistir as Olimpíadas em alta resolução. Ela decide comprar uma Smart TV, que é com HD. Antes de ir à loja física, faz uma consulta na internet, precisando ter televisor. Ela descobre que o valor da televisão é de R$ 1.580. Ao ir à loja física, ela leva um susto. Na verdade, é uma boa surpresa. O televisor que comprar está com desconto de 30%. Algum quanto Ana pagará pela TV. Então vamos lá, o valor final, o valor do produto que tem atualmente é R$ 1.580, menos 30%. 30% é 0,3. O 0,30 tanto faz. O valor final do produto vai ser igual a 1.500. Tá? Agora a subtração de 1 menos 0,3. 0,7. A multiplicação desse valor, 0,7, igual ao valor do produto que vai ser R$ 1.106. Esse é o valor final da televisão. Então, resposta: R$ 1.106. Agora, para encerrar, pessoal, a gente vai ver a situação de aumentos ou descontos sucessivos, como bem a gente tá? Quando temos mais de uma taxa de aumento ou desconto aplicado ao mesmo valor, para saber a taxa real ou a taxa final aplicada no valor, devemos multiplicá-las com aumento ou desconto ocorrido. Então, pessoal, nunca faça cálculo somando as porcentagens, diferentes porcentagens. Você tem que saber fazer o cálculo do nome, valor que você obteve na primeira situação. Então, por exemplo, a gente tem uma situação que fala assim: uma mercadoria sofreu 2 aumentos sucessivos, 20% de janeiro e 30% de fevereiro. O aumento do bimestre foi B. Então, a gente vai ter que ver a situação de 2 aumentos sucessivos. Vamos colocar aqui de taxa. Então, a gente vai ter 2 aumentos. Então, 1 mais 0,2. Aí você tem aqui vezes a nova taxa, que é 1, pelo outro aumento de 30%, 0,3. Então você não pode nunca somar as taxas percentuais, tem que tomar separado e multiplicar elas. Então está 1,2 vezes 1,3. Multiplicando esses dois valores aqui, nós vamos encontrar 1,56. Lembrando que 1 inteiro representa quantos por cento? 100%. Então 0,56 representa quantos por cento aí de aumento em relação ao serviço? 55%. Alternativa C.
Só pega essa pergunta. Tranquilo. Vamos para o final aqui, pessoal. Falta só esse exemplo aqui da Fibete, tá? Aí a gente encerra. Ó, uma mercadoria sofreu 2 descontos sucessivos, 14%. Para que ela volte ao seu preço inicial, deverá sofrer um acréscimo dele. Então, pessoal, 2 descontos. Então, vamos ver a taxa aqui que ele tem. Taxa final vai ser igual. Se é desconto, vai ser demais. Então, 1 menos 0,14, tá? Vezes, depois de um outro desconto, mesma porcentagem, 0,14. Aí você faz a subtração desses dois valores, né, que estão entre parênteses, dá 0,86. E aqui também dá 0,86. Multiplicando os dois valores, a gente vai obter esse valor aqui, 0,96. Pessoal, isso em número, esse aqui está em número decimal. Em porcentagem, são colocados 2 vezes para querer. Então, isso aqui está em porcentagem de 53,96%. Tá? E aí, para a gente saber quanto que foi o desconto aí de nada, né? A gente pega o 100, que é o 100% do produto, menos 73,69%. Essa diferença entre eles vai me dar um preço que a gente teve de 26,04%. Tá? Então, nesse caso, a questão da FUVEST, é 96%. Calma. Vamos fazer rápido. Ele só para pegar aqui no pessoal, a descrição aí é muito clássica, tá? Vocês entenderam que eu posso calcular somando, distribuindo em porcentagem? Então, o que ele falou aqui nessa questão? Vamos ver essa questão por aqui. Uma mercadoria sofreu 2 descontos sucessivos, 14%. Então, a taxa final vai ser 1 menos 0,14 vezes 1 menos 0,14. Aí você subtrai esses valores entre parênteses, então vai ficar 0,36 vezes 0,36. A multiplicação dos dois valores vai encontrar a taxa que vai ter 73,16. Já em porcentagem, tá? Deixa eu ver a casa para 53. Isso aqui, na verdade, vai dar um número decimal que é 0,7396. Aí a gente, para descobrir aí uma questão de bater um novo acréscimo para montar uma antiga, é 5% do valor do produto, menos um valor que agrega nele, 73,26. E aí nós vamos obter 26,04%. Então, pessoal, só isso. Tenta fazer os primeiros aí. Nós vamos tratar de, principalmente entre 2 fórmulas importantes, que é o juros simples e o composto. Primeiro vamos tratar do juros simples, mas antes vamos ver alguns itens que são bem úteis, né, na hora de calcular algumas coisas. Então, prazo comercial, o juros comercial, todos os meses são considerados 30 dias no mês comercial, tá? E o ano contém 360 dias. O prazo exato, juro exato, consideram-se os dias transcorridos efetivamente entre as datas apresentadas. E período T ou N, pode ser a letra T de tempo, né, ou N, é o espaço de tempo pelo qual o capital ficou aplicado, representamos pela letra N ou T. Conceitos básicos ainda, você tem taxa de juros, a letra I ou R. A taxa de juros é uma remuneração do fator de capital utilizado durante um certo período de tempo. Se refere sempre a uma unidade de tempo, mês, semestre, ano, etc. E pode ser representados equivalente às suas maneiras, 2 maneiras, taxa percentual ou taxa unitária. A notação I vem do inglês interest, né, taxa. Então, pessoal, quando eu for mexer com a calculadora assim, financeira, eu vou ensinar vocês a mexer na HP. Ela tem as teclas em inglês, tá? Então tem que ficar atento a algumas siglas aí que nós vamos usar, que ela já sai o resultado direto. Quem vai fazer cursos de administração de empresa, economia, vai mexer com HP até em provas, tá? Na faculdade eles deixam usar HP. E aí você tem que saber fazer os comandos. Depois eu faço para vocês um material à parte sobre HP, se quiser, tá? Como funciona. Montante, né? Montante é o resultado total que se obtém da aplicação do capital. O montante também é chamado de capital final. O valor futuro, VF, né?
E aí a gente tem um montante que é o total do dinheiro somando juros mais o capital investido ou aplicado, tá? E capital pode ser definido como sendo a quantia inicial que se tem ou que se recebe. Outras denominações para capital inicial, C, P ou VP, valor presente, tá? Então, pessoal, a primeira fórmula que nós vamos aplicar aí dos juros, né, é o juros simples, né? Ele é pouco aplicado, é recomendado aplicar juros simples em tempos curtos, né, de uma movimentação financeira. O mercado financeiro não utiliza juros simples, usa os juros compostos, tá? Mas é utilizado em algumas situações o juros simples para calcular algumas coisas específicas, tá? Aí você tem três opções de fórmula. Para calcular só o juros, você pega o capital, vezes a taxa, vezes o tempo. Se você quiser já calcular o montante direto sem fazer essa soma no final aqui, ó, que é somar o capital com juros, você pode calcular com essa outra fórmula. O montante é o capital, aí entre parênteses você coloca o 1 mais I vezes o tempo. I seria a taxa, o T seria o tempo de aplicação da taxa. Só tomar cuidado, pessoal, que a taxa de juros e o tempo tem que estar de acordo. Então, se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar em quê? Meses. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar em quê? Anos. E assim vai. Não pode ter tempos o quê? Diferentes, tá? E aí ele tem um exemplo aqui, ó, um indivíduo que deposita R$ 1.000 em um banco e que lhe promete juros simples a 10% ao ano, qual será seu saldo ao final de 4 anos? Então, ele vai calculando a taxa de juros em cima do valor aqui que a gente tem, ó, inicial. Então, você tem 10% de 1.000, que é 100. Então, ele sempre vai agregar o valor do primeiro valor que você colocou lá no banco, que foi R$ 100. E você percebe que tem um padrão. Todo ano aumenta quantos reais aqui, ó, até chegar no quarto ano? R$ 100. Em cima, os juros é em cima do primeiro valor, não do valor anterior, diferentemente dos juros compostos. Aplicação, então nós vamos ver aqui agora ó, 3 exemplos de aplicação. O primeiro deles, ele fala o seguinte: um capital de R$ 20.000, então ele já deu para a gente o C, 20 mil. É aplicada a taxa de juros simples a 30% ao ano, então a taxa que a gente tem, que é o I, 30% ao ano, tá? E o prazo pelo prazo de 8 meses. Então ele deu tempo para a gente em 8 meses. Primeira coisa que você nota nesse problema aqui, ele quer perguntar só os juros produzidos, né? Então a gente vai usar a taxa de juros simples. Juros é o capital, vezes o I, tá? Vezes o valor agregado do tempo que ficou aplicado esse dinheiro. A primeira coisa que você vai notar aqui é que ele deu tempo, pessoal, diferente da taxa. Tá o ano e aqui tá em quê? Meses, tá? Então a gente tem que tomar cuidado para fazer certo. Então, nós vamos pegar 30% e dividir por um ano. Um ano tem quantos meses? 12. Então você vai dividir por quanto aqui, ó? Por 12 para dividir em 12 meses a taxa. Se eu dividir 30 por 12, eu vou obter aí 2,5%, tá? Essa taxa aqui que é ao mês agora. A gente já converteu ao mês porque o tempo está em meses, tá? Feito isso, nós vamos fazer o cálculo agora. Juros, o capital foi investido de quanto? 20 mil. A taxa, tem que tomar cuidado que tem que transformar a porcentagem em número decimal, é só dividir por 100. Então, 2,5 dividir por 100 vai dar 0,025. E o tempo são os 8 meses, tá? Multiplica os três valores. Então, os juros que vai gerar durante esse período vai ser o valor de R$ 4.000. Essa é a taxa de juros gerada. Ele não perguntou do montante. O montante seria a taxa que você investiu mais os juros, seria 24 mil a soma dos dois, tá? Mas nesse caso só pediu juros produzido, então é 4 mil. Agora a segunda questão. Um capital de R$ 23.500, então ele já deu C pra gente. C, R$ 23.500, tá? Foi aplicado durante 8 meses. Então, período do tempo, 8 meses. Então, tempo está em meses. E a taxa de juros que ele adotou foi de 9% ao ano. Então, I, 9% ao ano, tá? E aí ele pergunta assim, determine o montante. Então, ele quer saber o final, o seu dinheiro aplicado com juros, quanto que vai render, tá? Aí você pode usar a fórmula já do montante ou calcular com juros simples e somar com o valor de 23.500, dá no mesmo, tá? Se você quiser calcular com a fórmula de juros simples e somar com o valor do capital inicial aqui, ó, você vai ter o montante. Ou, se você quiser já achar o valor já de imediato, né, você pega o montante, é o capital, sempre abre parênteses, esse 1 representa 100% do dinheiro, mais o que gerou
a porcentagem em tempo que ficou aplicado esse dinheiro, tá? Vamos lá, montante igual, o capital foi de quanto investido? 23.500. Esse 1 é da fórmula, copia. Agora vamos tomar cuidado, pessoal. O tempo está diferente da taxa, tá? O ano. Então nós vamos dividir o 9% por quanto? Por 12. E aí, se eu dividir por 12 esse valor, vai dar 0,75% ao mês, tá? Essa é a taxa que a gente tem ao mês. Então a gente vai trocar aqui a taxa, é só dividir 0,75%, deslocar duas casas para a esquerda, então vai dar 0,0075 vezes o tempo que ficou investido, que foi quanto tempo? 8. Primeiro multiplica, né? Depois você soma com 1, então vai ficar montante é igual a 23.500 vezes. Aí, pessoal, você multiplica primeiro 0,075 vezes 8, tá? E depois soma com quanto? Com 1. Então vai ficar 1. A multiplicação desses dois valores vai dar 0,06. Agora você soma os dois valores aí dentro do parênteses, 23.500 vezes 1,06. A multiplicação desses dois valores, você vai encontrar R$ 24.910. Tá? Esse é o valor do montante, ou seja, o capital mais os juros que rendeu o seu dinheiro durante o período de 8 meses. Último exemplo que nós temos é esse aqui, tá? Uma aplicação de R$ 50.000 pelo prazo de 8 meses, então o capital investido foi 50 mil. O prazo em meses, que foi o tempo que ele ficou aplicado, 8 meses. Resultou no montante, ele deu um montante para a gente, gerou um montante de R$ 66.000. Qual foi a taxa dessa aplicação? Ele quer saber quanto que o cara rendeu de juros aí, dessa aplicação que rendeu esse dinheiro. Tá? Então nós vamos determinar o valor em relação à taxa do que foi agregado aí a esse valor aí. Aí a gente tem que substituir na fórmula anterior, montante já é igual ao capital, 1, aí mais sempre a taxa vezes o tempo, certo? O montante já foi dado, foi quanto? 66 mil. Então você põe 66 mil no lugar do M. O capital investido foi de R$ 50.000, tá? Aí vezes, aí você põe 1. A taxa, nós vamos descobrir, foi isso que ele perguntou, tá? Então você deixa o I mesmo, não tem esse valor, vamos descobrir daqui a pouco. E o tempo ele deu, foi 8 meses. Já troquei tudo que eu tinha de informação. Então a gente vai isolar que letra agora a partir daí? O I, né? Então é só isolar o I, a gente acaba achando o valor total do investimento aí em relação a esse dinheiro aí. Você pode fazer o seguinte, você pode passar dividindo já os 50 mil, ele está multiplicando, passa dividindo quem? Os 66 mil, e aí embaixo você já coloca quem então? 50 mil, tá? E o resto você vai copiar, tá? Você não vai fazer nada por enquanto, então você vai copiar 1 i vezes 8, 8i. E aí você vai ter que fazer primeiro o quê? Essa divisão dos 66 mil por 50 mil, tá? Se você dividir 66 mil por 50 mil, você vai obter 1,32. Aí você copia o resto lá do outro lado, ó. 1 mais 8i. Virou uma equaçãozinha para você resolver. E aí, para resolver essa equação, você tem que isolar quem agora? O i. 1 é positivo, do outro lado vira negativo, então vai ficar 1,32 menos 1 igual a 8i. 1,32 menos 1 dá 0,32. O 8 está multiplicando, passa o quê? A dividir. Aí é só dividir o de cima pelo de baixo. Então nós vamos dividir aí 0,32 por 8, tá? E aí a gente vai obter o valor em número decimal. Tem que tomar cuidado, tá? Vou colocar aqui do lado que não coube. Vai dar i igual a 0,04. Pessoal, 0,04 em porcentagem vai dar quantos por cento? Resposta, 4%. Né? É só deslocar duas casas para a direita. Ao mês, tá? Porque lembra que a gente usou a taxa ao mês, tá? Qual que é a ideia inicial do juros simples, pessoal? Ele calcula os juros acima do primeiro... Qual o valor? Do valor lá inicial. O juros composto, por que o banco usa juros composto? Sempre em relação ao mês anterior. Ele vai acumulando mais. Então, para o banco é vantajoso. Tem um termo, quem vai fazer administração chama spread. Spread é o seguinte, o banco ele guarda seu dinheiro, ele paga para o seu dinheiro, que é a poupança, por exemplo, investimento, CDI, o que for.
e ele empresta seu dinheiro para outra pessoa. Só que o banco é o quê? É o que está intermediando, né? O que o banco vai fazer para ter lucro? Ele vai cobrar uma taxa de juros alta para quem pegou emprestado e pagar pouco para quem deixou o dinheiro no banco. O banco fica ali no meio do caminho. Infelizmente, no Brasil, o banco ele é um dos que mais. Assim, o banco ajuda bastante a gente, porque você vai financiar casa, carro, tudo mais. Mas o banco ele tem uma taxa muito excedente no Brasil, muito alta. Para os juros compostos, só há possibilidade de calcular diretamente o montante. Então, você vai ter uma exponencial. Então, tomar muito cuidado, a gente tem fator de juros simples, ele é diretamente proporcional à taxa. Então, você vai ter uma réplica, cara. Já os juros compostos, você tem uma situação de exponencial, que tem uma questão de expoente. O C é o capital que você investe e a taxa, o P é o tempo, o N é o montante, e o J é o juros gerados. Se você quiser saber o juros, durante um período de tempo aí, você pega o montante e o capital, você sabe qual a diferença. O capital, você sabe os juros que gerou esse valor. Os juros compostos são o que é utilizado no mercado financeiro, tá? Seja para investimento, seja para empréstimo, é o que a gente utiliza no dia a dia para financiamento, para estar. É juros por juros. Então, só para você entender aqui, isso aqui é só para a gente entender como é cobrada essa taxa. Supondo que o indivíduo deposita R$1.000 no banco e promete juros compostos de 10% ao ano. Qual será o seu valor final de 4 anos? Então, ele pega o valor do ano anterior e ele coloca 10% sempre em relação ao ano anterior. Já no juros simples, em cima do capital inicial que você pegou. Então, você percebe que vai ter uma diferença grande em relação ao retorno do capital. Então, ele vai sempre pegar o valor anterior, aí ele começa aqui, ó, por exemplo, você pegou 1.100 aqui, ó, ele começa com 1.100 no ano anterior e coloca mais 10%. Sempre juros sobre juros, tá? Vamos fazer alguns exemplos de aplicação da fórmula, né? Qual o montante de uma aplicação de R$3.000 no título de capital? Tá? R$3.000 a juros compostos, então ele quer saber o montante. O tempo que ele deu são 10 vezes. Tá? A taxa é de 1,4% ao mês. Então a taxa está de acordo com o tempo do cliente. Não tem nada. Aí a gente tem que descobrir qual o montante gerado. Então nós vamos usar a fórmula. O montante é o capital vezes 100, tá? 1 mais a taxa elevado ao tempo que ficou aplicado esse dinheiro. O montante vai ser igual a 3.000. 1. Aí você transforma 1,4%, pessoal, decimal. 1,5%, vai estar 0,014. No lugar do I, você põe 0,014. E o tempo é o tempo que ficou o dinheiro aplicado, isso é 10 vezes. Aí você comprime o N, montante, você vai descobrir 3.000. Vamos somar aqui dentro do parênteses. Então tá 0,014 elevado a 10. Montante é igual a 3.000 vezes 1, aqui nós vamos fazer a potência de 1,014 elevado a 10. Duas casas depois da vírgula não é o suficiente para ter um valor bem próximo. Então, vai dar 1,15. Tá? Aí você multiplicando esses dois valores, 3.000 vezes 1,15 vai dar R$3.447,50. Esse é o valor do montante durante 10 meses. Então, o juros que deu durante esse período foi de R$447. Só um. É uma pergunta? Sim. Outra pergunta. Fácil, né? É só cuidar com a potência, que vamos combinar uma coisa. Prova que se for fazer o certo, chegar se tiver financeira, faz 2 casas de contador, vai estar ótimo. Bom, vai ser bem próximo do valor real. É claro que eles não vão levar da 20ª potência, terceira, no máximo segunda, terceira potência. Não sabe fazer potência, não precisa ver. Tudo bem aí, pessoal? Isso aí? Pode fazer o segundo? Vamos lá. Segunda questão. Uma empresa tomou um empréstimo bancário de R$80.000 pelo prazo de 1 ano. Calcule o montante pago, sabendo que o banco cobrou juros compostos acima do 100% ao trimestre. Tá? Então, pessoal, o dinheiro que a empresa pegou foi o valor capital aí que foi agregado ao valor que a gente calculou o juros. Então, foi R$80.000. Tá? A taxa ao trimestre que deu para a gente 5%. Então, ao trimestre.
trimestres, 3 meses. E o tempo que ele vai deixar aí é 1 ano. Tem situações que você pode transformar em 10, transformando em tempo em 1 ano, se você não tem tudo quebrado. Né? Em 1 ano, quantos trimestres? São 12 meses, se você pedir por 3, dá quantos trimestres? 4 trimestres. Aí nós vamos usar o valor, a forma dos compostos, que é o que ele está aí, estado, né? Capital, vezes a taxa, o montante vai ser igual a 80 mil. Aí 5% são 25%. Tá 0,0. Sim. Lembrando que a gente tem quantos trimestres no ano? 4. O montante é igual a 80 mil. Se você somar 1 com 0,5, vai dar 1,05 igual a quarta. Aí nós vamos resolver a potência. Temos 4 vezes 1,05. Você vai comprar o valor de 80 mil vezes 1,22. Multiplicando os dois valores, 80 mil vezes 1,22, R$ 9.724,05. Esse é o valor correspondente ao valor de 80 mil, mais de 1 ano, com a taxa de 5% ao trimestre. Pessoal, dúvida nessa? Não entendeu a conversão direta do trimestre? Vamos lá, então. André deseja aplicar R$18.000 a juros compostos de 0,5% ao mês. O montante será após 1 ano. Então, pessoal, o capital que ela vai aplicar R$18.000 é a taxa de 0,5% ao mês. E aí o tempo que ela vai deixar esse dinheiro aplicado é 1 ano. Esse também dá para aproximar direto do tempo. 1 ano são 15 vezes. Aplicando a fórmula dos juros compostos, o montante, o capital, mais a taxa, e para o tempo. O montante é igual a 18.000. A taxa de 0,5% é 0,005. Elevado a 12, vai ter que convertir. 18.000. Aí, se você somar 1 mais 0,05, dá 1,00. Vamos fazer a potência. Vamos só gostar aqui na está ótimo. Vezes 1,06. Multiplicando esses dois valores, tem um montante gerado de R$19.110,20. Só dos juros, né, se você quiser saber quanto são os juros, o capital investido, com que rendeu, vai dar R$1.110,20. Pessoal, dúvida nesse? Vou fazer um caminho diferente agora, para explicar o dado. Isso aqui. Questão 4. O capital foi aplicado em regime de juros compostos 24 meses. Então, quanto tempo para a gente? 24 meses. Há uma taxa de 7% ao mês. Taxa de 7% ao mês. Sabendo que o montante da aplicação foi de R$12.825. Então, ele deu um montante de R$12.825. Ele quer saber qual foi o valor aplicado no capital. Então, vamos usar a fórmula dos juros compostos. Os impostos é o capital, E mais I, elevado a B. Vamos substituir que a gente tem. O montante geral a gente tem R$12.800. O capital eu quero descobrir quanto é investir para isso. E aqui a gente vai colocar aqui a taxa ao mês tem um mês. Então, não precisa fazer nada. Tá? 7%, 0,07. E o período tem 24 meses. R$12.825. Vamos somar lá dentro do parênteses, então vai ficar 1,77 para 24. Vamos resolver a potência. A potência aí, 1,07 para 24, vai dar 5,07.
Está multiplicando, passa. Dividido por 5,9. Esse é o abaixo. Dividir esses valores dá R$2.530,00. Aí, esse é o 4. Tem alguma forma de jogar essa mas vocês estão fazendo só multiplicando, como eu falei, eles nunca vão te dar valor absurdo para você calcular. Vão te dar, por exemplo, nas provas daqui, não dá no máximo aí 30 potência, 40 potência. Mas no banco, você vai fazer concurso aí fora ou para trabalhar na empresa, vai te dar uma prova lá, ele vai te dar valor aproximado. Se o cara te deixar usar HP tem uns comandos especiais na escola. Se você quiser, eu ensino até para você de HP. Eu dou aula na faculdade com HP também. É bem fácil. É uma calculadora polonesa que você joga os valores e ele já te dá o valor final. Ela não é uma calculadora igual você usa normalmente. Por exemplo, você vai fazer 2 mais 5. 2 mais 5 igual. Na HP você dá as informações, perto das teclas, ele processa a informação com um computadorzinho. Ele te dá o resultado final. Tem umas fórmulas já dentro da calculadora. Entendeu? Quem pai trabalha com isso, você fala, quem pai trabalha com isso, não. Chega outra sala, você sabe que toda hora ele vai fazer vai ver quanto fica a parcela, investimento, ele vai lá rapidinho, coloca lá, quanto tempo, já sai imediato da prestação. Né? É bem fácil, a HP é bem tranquila. Igual eu falei, na faculdade eles deixam usar HP, né? As provas. Mas concurso não deixa. Eles, se der valor absurdo, eles vão deixar para vocês valor pronto. Tá? O meu gerente do Banco do Brasil é ex-aluno meu. Foi uma coincidência. Eu fui lá em Guarulhos, na agência da Luiz Gama, o Banco do Brasil, conhecido do estado do Banco do Brasil. Aí ele ficou olhando, falou: "Pô, professor, bem novo, gerente." Eu falei: "Esse foi meu professor." Alguém, o Itaú, eu não lembro. Aí ele estava falando: "Nossa, né, lembra?" Ele até comentou da HP, né? Porque ele começou a fazer esse negócio para mim. Cálculo, né? Ele falou: "Vamos ver se você ensinou direito para mim." Né? Fazer esse cálculo direito. E é bem legal, porque você vai acabar aplicando isso no trabalho. Eu acho que não vai mexer com dinheiro, não. Né? Você está na frente. Se de repente o cara vai contratar você na empresa, tem 3 candidatos. Nossa, quem sabe mexer na HP para ser no centro de direito? Você já sei. O cara vem que você. Vou falar um negócio para vocês, pessoal. Eu dou aula numa faculdade que é bem a pouco. Tá? É legal. É particular. É assim, o pessoal que vem da rede pública, isso não conhece nada, tem conhecimento tem. Mas aí tem uma parte da faculdade que é boa, tá? Que é da Getúlio Vargas, relação de Getúlio Vargas. Aí a prova é ferrada. O pessoal não sabe muita coisa. Aí tem, e os caras têm oportunidade de entrar em estágio de defesa boa. Tá? Eu vejo lá, Yamaha, eu alguém 3 estágios para Yamaha lá. Yamaha tudo isso aqui, né? Para mexer em planilha. Eles não estavam conseguindo aluno que sabe mexer em planilha. Só não sabe mexer em Excel. Porque tem que ter o controle de validade. Fala, o peão, você gosta do peão, você sabe que é o peão, né? Trabalha na linha. Você tem que mandar o cara. Você é o chefe. Você tem que tirar as peças aqui para testar para mim. Um lote de tanto, usa probabilidade. Eu não vou te dar todo o lote inteiro, isso aqui é tira uma amostra. Se ficar acima, você tem que retirar todo o estoque para testar junto, senão dá prejuízo de recalque. Você tem que repor a peça para o cliente. Então, o cara, você tem que ser um cara que pensa. Então, o cara que faz a linha de produção, o cara tem uma formação legal. Os caras só recebem comando. Entendeu? Você tem que ficar atento, que às vezes surge um legal, tá? Principalmente no segundo semestre da frente. No primeiro não vai me dar muita coisa, não, eu vou falando pra vocês. Mas no segundo, terceiro semestre, tem que fazer negócios legais. Tipo estágio de 4 horas, você fizer um 4 livros. Tem um aluno japonês que está fazendo TI, e é 5 pau, ele vai uma vez na empresa e o resto na semana na casa dele. Ele está trabalhando com TI. É interessante você aprender, ainda ganhar um dinheiro desse, tá bom, né? Para começar, né? Estava até falando lá, fui dar uma palestra no colégio. Então, sabe, eu vou conversar com vocês, né? Às vezes a prova é uma conversa, você vê? O cara vai conversando, perguntando algumas coisas, e vai vendo se você é legal, assim, no conhecimento. Vai conversando, você tá te avaliando. Nossa, sabe mexer nisso? Você vai mexer com a coisa? Ó, vem trabalhar aqui comigo, então, se o cara gostar de você, tá bem? Você cresce dentro da empresa. Até chance de trabalhar fora, tá? O nome de trabalhar para o irmão é trabalhar com TI, né? Vai para fora do país, vai para Canadá. Depois acho que ele vai para Portugal. Ele trabalha na Bíblia. É sempre. Ele começou trabalhando numa empresa bem simples, de leilão de carro.
Isso na faculdade. Na Cantareira, que conhece Cantareira particular, sabe? Fernando Dias, empresa de carro. E ele começou ali. Agora ele está bem. Ele pode jogar fora do país agora. Para vocês não aparecer essas chances aí. Vocês têm que ficar espertos que cada conhecimento é bom. É uma outra dica, tá? Se vocês quiserem fazer curso na USP de graça, tem curso de financeira na área que se quiser, ele está levado para fazer todo o mundo. Que a USP é reconhecido mundialmente, de graça. E se vocês quiserem, até passo o endereço na inscrição e você já começou comigo. Quem vai mexer em tecnologia Java, tem tudo, Python. Depois eu deixo para vocês o link, teve aluno que fez. Alguns anos atrás. Vamos para os últimos aí, pessoal. Para a gente encerrar aqui, ó. Questão 5. Ana quer aplicar R$6.000 com o objetivo de, há um ano, 3 meses, ter guardado R$9.341. E taxa mensal sua aplicação deverá ter para que ela consiga o valor desejado. Então vamos lá, pessoal. O valor que a gente tem aí para ficar investindo da Ana é R$6.000. Tá? Ela quer ter lá no final, ela quer ter um montante de R$9.341. Aí ela deixou bem claro que a taxa mensal que ele receber. Só que o tempo que ela deu, é 1 ano e 3 meses. 1 ano são 12 meses, e 3 já dá um total de quantos meses? Meses. Tá. Vamos lá, substituir o valor da taxa dos compostos, montante é igual ao capital, mais I, elevado a T. No lugar do meio, se coloca aqui, 9.348. No lugar do seu dinheiro investido, esse mais a taxa. A taxa, vamos descobrir. Deixa aí. E o tempo em meses, já com 15 meses. O ideal é você passar o 100 mil já dividido. Então você vai ficar 9.348 por 100 mil. Igual a 1 mais I elevado a 15. Se você dividir o 5 de baixo, valor, você vai encontrar o valor de 1,558. Igual a 1 mais I elevado a 15. A potência dessa aqui, você vai virar uma raiz. Então, você vai ficar invertente ao 1 mais I, raiz, 115, 1,558. Usando a calculadora aqui das casas, 1 mais I é igual, você tem a raiz de 1,03. Não, 1 é positivo, o lado torna negativo. Aí você, fazendo a subtração, vai dar 0,03. Em porcentagem, representa 3%. Essa é a taxa mensal referente a juros aí nessas condições. Pessoal, agora a questão que pega um pouquinho, vocês têm que ficar muito esperto agora, porque isso aqui é só você colocar na fórmula e resolver. A questão que pega muito é essa 6. Tá? O pessoal não consegue resolver até na universidade, em alguns concursos aí, que é quando você quer descobrir o tempo é o expoente. Esse aqui eu quero que vocês fiquem bastante atentos. Qual que é o procedimento que você tem que fazer para resolver essa questão? Então vamos lá. Suponha que você tenha feito investimento total de R$10.000. Capital. Aí ele falou por um determinado tempo, sabendo que você teve um montante de 10 mil, alguém, de R$10.824,13. E a taxa de rentabilidade mensal é de 2% ao mês. 2% ao mês. Por quanto tempo? Então ele quer saber o tempo que o dinheiro ficou aplicado para isso. Aqui você tem que ficar atento no final da conta. Tá? Normalmente você vai fazer igual aos outros, substituir os valores que você tem. Tá? Então o montante é R$10.824,13. Capital investido de R$30.000. Aí você tem mais a taxa que é 2%, e o tempo que eu vou descobrir.
expoente. O 10 mil está multiplicando, passa aqui. Então, ficar 10.824. 10 mil. Aí você copia, aí você já pode somar 1 mais 0,2, tá? 1,02. Aí você divide 5 de baixo, você encontrar, vamos ver, só colocar na esquerda, 0,8, né? 24,2. E aqui você tem a incógnita que você vai descobrir, que é 1,02. Aqui que chega uma coisa nova, você pode, até agora a gente só conforme que eles continham, que são variável. Agora a gente tem que fazer o seguinte, vou colocar aqui outra coisa para vocês. Se você for fazer agora essa parte aqui, você vai fazer o seguinte, toda vez que você tem um expoente com bases diferentes, tem uma coisa que ajuda bastante, que é o logaritmo. Você joga o logaritmo dos dois lados. Tá? Então você vai jogar log do lado esquerdo, log do lado esquerdo. É sempre assim. Tá? 1,0824. Tá? E log do outro lado também. Por que eu estou jogando o logaritmo dos dois lados? Tá? Porque você lembra que tem uma propriedade do logaritmo, quando você tem um expoente aqui, o que acontece? Ele pula para frente do logaritmo. E aí você tem a log agora como se fosse uma variável qualquer. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar esse aqui para frente do logaritmo, então vai ficar log de 1,0824 igual, aí o t passa para frente, log de 1,02. Tá? E aí você vai usar a calculadora no logaritmo, ou ele dá no enunciado, log de expressão de base 10, expressão de base 10, vai ser igual a 0,344, e esse log de 1,02 vai ser igual a 0,0086. Está multiplicando, passa aqui, 0,344, 0,076, aí se eu dividir esse valor em 4, resposta 4 vezes. Observações de um simples como superfície linear, ao corresponder à taxa de gato, podemos tanto transformar a taxa como um período com esses dois sistemas funcionais. Grupos compostos. Como o seu crescimento é exponencial, não existir uma linearidade. Sendo assim, quando queremos corresponder à taxa, podemos transformar o período de forma semelhante. Juros simples, a taxa dicas quando precisamos calcular taxa, período de uma alteração, por exemplo, utilizando as operações de propriedades do logaritmo para suas resoluções da. Então, pessoal, nós vamos trabalhar de taxa equivalente, né? Esquecendo de juros simples. Duas taxas de juros e dois, lembrando que vem a taxa de juros, né? Quando você vai agregar ao capital, aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo tempo, são chamadas de equivalentes quando produzem os mesmos juros. Né? Então, a gente tem que ficar atento que sempre a taxa tem que estar de acordo com o tempo. Se está ao ano, então tem que ficar bem. Né? Um ano, quantos meses? Então, a gente tem que transformar a taxa de acordo com o tempo que você está estudando. Então, por exemplo, eu quero 18% ao ano. Transformar em meses, 12. Em um ano são 12 meses. Então, transforma a taxa. Isso a gente já fez alguns exercícios anteriores. Tá? Existe uma forma que você já transformar direto, quando só importa a taxa, de juros compostos. Em juros compostos, as taxas não são proporcionalmente aplicadas. Sendo assim, tem que pensar assim em inflação. Então, a relação que você vai usar nos juros compostos é essa aqui. Por quê? O juros compostos não mexe no juros de cima do capital que está lá no início, na folha inicial. Ele vai sempre agregar a taxa de juros ao mês anterior. Então, a gente não pode usar aquela equivalência que tinha na por 12, ou multiplicar por 12, que na conversão com esse aqui. Então, no juros compostos, você pode usar essa fórmula aqui. Tá? E aí, como que se aplica essa fórmula? Né? Lembrando que esse IA é a taxa anual equivalente, o IP, a taxa do período dado, e o N é o número de períodos que eu tenho. Por exemplo, qual a taxa anual de juros de financiamento que cobra juros mensais de 4,5%? Tá?
Então a gente vai começar a montar a forma, essa aqui é a taxa anual do ano. Tá? Essa aqui é a taxa anual do ano. Isso aqui é a taxa mensal ao mês. Então, tem que transformar aqui a taxa equivalente que a gente quer. Então, eu vou começar a forma sobre mais I, que é a taxa elevada a 1, igual a 1 mais a taxa que levando de 4,5%, e porcentagem de 1,5%, a 0,045. Tá? E lembrando que um ano são quantos meses? 12. Então, você calcula 12 com expoente. Aí você vai resolver aqui na soma entre parênteses. Então, você vai copiar isso primeiro. 1 mais 1. Tá? Você vai fazer somar o inteiro do 0,045. Tá? 1,045. Aí, essa potência, nós vamos desenvolver. Qualquer coisa elevada a 1 aí, desde o calmo mais I, sempre uma potência. E aqui você vai resolver essa potência. Lembrando que quem vai fazer concurso para banco, para outro setor, sempre eles dão um valor aproximado enunciado, você pode usar a calculadora. Então, vou dar o valor enunciado na potência do garimpo. Então, nesse caso que eu fiz na calculadora aí, o valor, 4 casas de 1,69. Aí você vai passar o número do lado, ele positivo negativo, vai ficar 1,69 menos 1. Aí só subtrair a parte inteira, né? Então vai ficar 0,69. Pessoal, essa taxa vai decimal, porcentagem disso aqui, correspondendo a 9,69%. Lembrando que essa taxa é anual, tá? Anual por 12 meses, ao ano. Segundo exemplo, determina a taxa mensal equivalente a 0,2% ao dia. Então, nós vamos transformar, então, lembrando que o mês comercial são 20 dias, tá? Independente do mês, então, você vai colocar I mais I, vou transformar isso aqui em mês, né? E aí você vai colocar a taxa lá desse I, e 0,2% é sobre 20%, tá? 0,002. Aí você eleva a potência em relação ao número de dias do mês. Extensão. Então, 1 mais I igual a 1. Você soma também com parênteses, vai ficar 1,02 igual a 1. Aí você sabe que qualquer coisa elevado a 1 na inteira, vai ficar 1 mais I. Aí você elevando isso aqui a potência, 1,02 igual a 30, aí o valor vai dar o valor de 1,06, 4 casas de 0,618. Esse 1 é positivo, o lado torna negativo. Aí você subtrai esse valor, vai dar 0,06. Essa taxa que você tem aí, você está a 6,18% ao mês. Então, eu somei a taxa ao dia, ao mês. Lembrando que essas fórmulas só se usam para juros compostos. Porque sempre juros compostos em cima do valor anterior agregado de capital. Outro mês aqui, outra situação de tempo, né, semestral, a gente tinha 40% ao ano. Tá? Então você tem que tomar cuidado que quantos semestres a gente tem no ano? 2, 6 meses, 12 meses que é o ano total. Tá? Então nós vamos pegar mais I. Então são 2 semestres. E a taxa que deu está 40% ao ano. Tá. 40% são de 100 a 40%, 0,4 corresponde ao ano. Então eu coloquei 2 aqui, por que 2? Porque um ano corresponde a 2 semestres. Tá? Aí nós vamos copiar aqui por ano, 1 mais 1 quadrado, e vamos somar esse valor de 1,40. Vai dar 1,4. Aí você vai pegar 1 mais 5. Aí você já pode ver essa potência, né? Se tiver qualquer coisa elevada ao mesmo, vai dar 1,4. E aí você pode fazer o seguinte: tem gente que desenvolve isso aqui com a equação de felicidade. Você pode fazer uma potência quadrada raiz quadrada, sempre pegando o valor positivo. Tá? Você vai pegar aqui, ó, você pode pegar o valor positivo, tira a raiz quadrada de 1,4.
Aí você fazendo isso aqui vai ficar 1 mais I. E a raiz aproximada da parte final é de 1,1832. Uma positiva do lado de lá. Aqui. Então vai ficar 0,832. Depois, quando sair a taxa ao semestre, 8,32% ao semestre. Exemplo? Calcule juros acumulados durante 2 anos, dependente de uma taxa de fixação de 0,5%. Então, nós vamos calcular aí, representando aí 0,5% de taxa mensal, tá? Durante 2 anos. Então, a gente vai começar a colocar aqui. Então, no mês aqui, eu vou colocar o valor dele da participação, 1 mais I. Só lembrando que 2 anos, o mês vai dar um total acumulado de 24 meses. Então, vamos transformar 0,5% decimal sobre 100%, vai dar 0,005. E aí 24 mais I. Então, soma. Aí você tem a potência da LV. Essa potência também eu fiz na calculadora, arredondando aí para 4 vírgula, vai dar 1,12. 71. Acima positivo do aplicativo. E aí você subtrair o valor para 0,71. Isso representa em porcentagem. 12,71%.